Olá, Caravaners, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais um dia, eu e a maravilhosa Bárbara, para que a gente possa fazer com vocês mais um episódio do Caravana Show. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante, um conceito muito básico da doutrina espírita e que é muito importante que a gente conheça sobre ele, que é o fluido cósmico universal. E para a gente começar, como todo trabalho na casa espírita, todo trabalho espírita, a gente vai se harmonizar com a espiritualidade, acompanhando a prece da nossa querida amiga Bárbara. Oi, gente, tudo bom? A gente vai agora elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que nos acompanha nessa atividade, acompanha todos os nossos irmãos também, colaboradores desse projeto tão incrível. E primeiramente pedir para que possamos estar aqui de coração e mente abertas aos teus ensinamentos, ao teu amor, à tua fraternidade, a todo sentimento fraterno e positivo que possamos estar nesse momento emanando para todos aqueles que estão nos acompanhando. E agradecer também, principalmente, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui fazendo parte desse projeto, estarmos com todos que estão nos acompanhando, e é uma sensação de muita gratidão poder estar estudando mais um pouco dessa doutrina tão maravilhosa e poder estar dividindo esses aprendizados com irmãos tão queridos. Então, que esse estudo possa ser dado de maneira clara, profunda, que atinja os corações daqueles que necessitam, assim como atingiu os nossos corações, pois sabemos que somos os primeiros, né, atingidos. Então, obrigada por tudo, e assim seja, graças a Deus. Assim seja. E vamos começar falando desse assunto tão interessante que é o fluido cósmico. Mas antes, Engraçado, Raoni, que você falou assim, um assunto básico da doutrina, é básico literalmente, né? É a base literalmente. Literalmente a base. Literalmente a base. E a gente vai começar se apresentando para vocês que estão novos aqui, que estão chegando agora no estudo, que estão vendo esse vídeo pela primeira vez. Meu nome é Raoni, eu sou divulgador espírita, faço o perfil do Espiritismo Arretado lá no Instagram e no TikTok. E estamos aí trabalhando já há um tempinho para divulgar a doutrina espírita de uma maneira leve, de uma maneira descontraída. E Bárbara se apresenta também para o nosso pessoal que está chegando agora. Eu sou Bárbara, né? Bárbara Brito. Eu apresento um programa na Rádio Rio de Janeiro, que é uma rádio local no Rio, assim, no estado do Rio, né, no 1400 AM, mas ela assim abrange, a gente pode escutar do mundo inteiro, né, na versão digital, né? Então lá vou deixar aqui rapidinho, né, lá no Rádio Rio de Janeiro oficial para o pessoal acessar, YouTube, Facebook, né? E é isso, eu apresento falando de arte e o programa vem participar, divulgando a doutrina espírita. E a gente vai agora começar, né, com o nosso estudo, que a gente vai falar hoje, como a Raoni falou, vai falar do que é o fluido cósmico universal, né? E FCU, né, para os íntimos. E como a gente falou lá no início, dessa questão de ser um tema bem básico, mas não de simplicidade, e sim de base mesmo. Né? Lá a gente vê explicações específicas sobre esse conteúdo nos livros de Kardec, tanto na Gênese quanto no Livro dos Espíritos, lá no capítulo dos elementos gerais do universo, a gente vê uma explicação sobre o fluido cósmico universal, que quando ele começa a falar, né, que nós somos Deus, Espírito e Matéria, e começa a explicar melhor sobre essas questões. Então, é importante a gente entender também que quando a gente fala, né, que está aqui para vocês verem, né, a explicação da Gênesis do capítulo 14, que o fluido cósmico universal é como já foi demonstrado, é matéria elementar primitiva. Então, ela não é essa matéria que a gente conhece a partir das nossas faculdades aqui, que a gente consegue pegar e a gente percebe, né, de maneira assim, mais efetiva. É uma matéria ali elementar, uma matéria principal, é uma matéria base de tudo que a gente consegue
perceber, né, na nossa vida. Então, é a partir dela que são feitas modificações. A partir das junções, elas vão se transformando, das combinações, a matéria ela vai se transformando e constituindo tudo que a gente tem na nossa natureza, que é basicamente essa definição que a Gênese dá. E mais para frente, a gente o estudo, até na questão, nesse capítulo que eu falei, do Livro dos Espíritos, elementos gerais do universo, a gente vai entender também um pouquinho dessas propriedades. Aí eu vou deixar mais para frente, porque eles vão se intercalando um pouco, né? Os tópicos. Então, para a gente não ir passando por cima dos outros tópicos, vou deixar agora o Raoni falar um pouquinho. Verdade. E por que a gente chama, né, esse fluido cósmico universal de fluido? Esse termo fluido cósmico, na verdade, o termo fluido, ele aparece muito nas obras de Kardec, principalmente no começo, na Gênese, no Livro dos Espíritos, principalmente em obras que ele aborda muito o plano espiritual. E não só nas obras de Kardec, mas em outras obras também, principalmente obras de André Luiz, eles falam bastante, apesar de que em André Luiz eles já usam, algumas obras usam o termo campo, ou o termo energético, alguma coisa assim. Mas quando a gente puxa um pouco o contexto histórico, na época de Kardec, existiam muitos estudos, antes de Kardec começar a codificar, a gente falou isso, inclusive, na nossa última conversa sobre Kardec. Naquela época se pesquisava muito, ele fazia parte de um grupo de pesquisas de fenômenos magnéticos, e esse grupo de pesquisa utilizava muito esse termo, era um termo muito comum para designar algo que se manifestava de forma etérea, que era possível de transformação, que se permeava, que fazia, que se espalhava pelas regiões. Então, na época de Kardec, o positivismo, que era uma corrente de pensamento filosófico muito forte da época, estava muito, muito presente nas sociedades intelectuais francesas. E os discursos puxavam muito para o que era real, para o que era positivo, como eles chamavam, né? Conseguisse comprovar, né, Ron? Exato, para que conseguisse comprovar, para que conseguisse se materializar. E o termo fluido, ele era muito, muito bem aceito na época. Mas não significa que o fluido cósmico universal seja líquido. Não significa que ele seja exatamente fluido como a gente entende fluidos hoje em dia. Hoje a gente teve grandes avanços na física e na matemática, que descrevem, hoje a gente consegue descrever através de equações o comportamento de fluidos, o comportamento de líquidos, o comportamento de gases. Tudo isso entra na dinâmica dos fluidos, que é um campo de estudo da física. Mas se a gente pegar as equações de dinâmica dos fluidos e for aplicar no fluido cósmico universal, muito provavelmente não vai dar certo, porque não é exatamente um fluido, mas é uma adaptação conceitual que a espiritualidade utilizou na época para facilitar o entendimento das pessoas. E, na verdade, o que ela quer dizer é simplesmente que o fluido cósmico universal ele tem esse sentido etéreo, tem esse sentido de maleabilidade, de capacidade de transformação. Eu acho que a grande questão também, Rony, é essa questão do que a gente tem como ciência para poder entender certas coisas. Porque a gente vai entrar agora, né, na função, né, desse fluido. A gente também falta palavras e falta faculdades para a gente entender certas coisas. Então, eles vão usando, né, naquela época, vão usando termos que mais se aproximavam do que podia ser, do que eles entendiam, né, daquela coisa, daquela matéria ali, que não é a matéria que a gente conhece, né, mas é, de certa forma, uma matéria. Né? O fluido cósmico universal, ele vai servir de intermédio para o espírito lidar com a matéria. Né? Então, é a partir desse fluido, dessa base, que a gente vai ter os elementos, a partir desses elementos base, que a gente tem todos os outros elementos que a gente tem no universo, por exemplo, na natureza. Eu sempre, quando falo sobre esse assunto, eu gosto de falar dos exemplos, que até na Gênese mesmo eles usam também um pouco desse exemplo, né, que o universo ele é um laboratório químico ali, né, em menor escala,
e que a gente faz, tem vários experimentos, né? E isso tudo acontece na natureza tudo ao mesmo tempo. E tem elementos que a gente conhece de forma individual, hidrogênio, oxigênio, e quando eles se combinam, eles se tornam elementos totalmente diferentes e que a gente não consegue identificar olhando ali o hidrogênio e o oxigênio, né? Assim, a água, por exemplo. Então, e dependendo da forma como eles vão se combinar, eles podem formar a água em vários estágios e podem formar também outras substâncias. Então, assim, é só um exemplo para a gente entender como que acontece essas modificações, essas combinações do elemento, né, do fluido cósmico universal, aquele que está ali, né, que está preenchendo ali o universo, que a gente vai ver também no Livro dos Espíritos, que o vácuo ele não existe, ele está simplesmente completo por materiais e elementos que a gente ainda não tem a capacidade de enxergar, a capacidade de perceber. Então, são diversas configurações, como a gente está vendo aqui, e que vão dar forma a várias estruturas, né, através do pensamento, através da nossa vibração, que a gente vai ver mais para frente também. Verdade. E quando a gente pensa em propriedades em geral, mas no fluido cósmico, assim, né? Me veio um exemplo aqui que eu acho que é bem interessante. Quando a gente olha para todos os componentes, todos os elementos que a gente tem na natureza hoje, você falou aí, hidrogênio, água, oxigênio, e tudo isso começa, até numa escala materialista, quando a gente olha para o que a gente entende hoje através da ciência da matéria, tudo isso começa com hidrogênio. Isso foram algum dia nuvens de gases que se condensaram numa estrela e através da fusão atômica foram sendo construídos outros elementos mais pesados. E aí você diz assim, poxa, tudo isso aqui que a gente tem, um dia foram átomos de hidrogênio sendo imprensados no fundo de uma estrela. Isso é poético demais. É muita... Não, e eu acho muito interessante, porque mostra pra gente o quanto o espiritismo ele está ali ligado à ciência diretamente, que sem certos conceitos que a gente tem agora na ciência, a gente vai até falar mais para frente, né, de algumas coisas que tem total ligação, o espiritismo ele está ali sempre de comum acordo com que a gente vai aprendendo, vai tendo capacidade de perceber como ciência, não só como espírita. E aí ele vai comprovando, né, algumas coisas que o espiritismo vem trazer, a gente vai conseguindo interpretar certas coisas. E isso, assim, torna o estudo da doutrina espírita, assim, muito especial para mim, assim. Com certeza. E também tem a questão de quando a gente começa a aprofundar as características do fluido cósmico universal e todas essas coisas, a gente vai entrando cada vez mais nessa questão do contexto científico, né? Do contexto e principalmente química pura. Exato, e de como os espíritos utilizavam o que eles tinham disponível na época para explicar esses conceitos para Kardec e para trazer esses conceitos. Por exemplo, as propriedades do fluido cósmico universal que são trazidas para a gente, através das obras, principalmente da Gênese e tal, elas são propriedades muito mais... são exemplos práticos que os espíritos davam para que a gente entendesse. Por exemplo, eles descrevem o fluido cósmico universal como sendo maleável, que é uma das características, né? Que ele pode ser transformado, ele é a base da matéria, então ele vai sendo transformado, então ele se dispõe dessa maleabilidade de poder ser manipulado pelos espíritos. E apesar disso, de ser maleável, ele ainda é classificado como esse intermediário entre espírito e matéria. Então, a palavra maleável em si, ela não é necessariamente uma característica, assim, como a gente entenderia um maleável mesmo, assim, tipo, não é como se o espírito botasse a mão no nada, assim, puxasse uma gosminha, fizesse assim e transformasse numa coisa. É um artifício linguístico para facilitar o entendimento da gente. E é legal isso, ele é maleável, mas a gente não é como se desse para pegar nele, ele é imaterial, assim, ele é transformável, ele é manuseável através de processos que a gente não entende hoje em dia, e que a gente ainda não entende, porque a gente talvez ainda falte
hoje, talvez, mais para frente a gente vai falar de uma coisa interessante que se pensa sobre o fluido cósmico universal às vezes, mas hoje talvez a gente esteja chegando perto de ter conceitos na física que sejam suficientes para que a gente consiga entender um pouco melhor o fluido cósmico universal. Mas em 1857, o negócio era dizer que era maleável mesmo, e é isso aí, não tinha como. Tentar trazer o mais próximo da realidade, né, que eles tinham. Porque você pega palavras já conhecidas para poder fazer, deixar um entendimento fácil, né, para as pessoas que estão ali. Não, e assim, cientistas, não eram pessoas leigas, assim, que nunca ouviram falar em certos termos, né? E além do maleável, dessa questão do intermediário, que ele vem trazer essa questão do mutável, essa facilidade de se transformar, né? Então, tudo que a gente tem no nosso universo, que a gente consegue perceber, ela tem a base ali no fluido cósmico universal. Então, quando a gente vem e fala que a gente não consegue perceber como matéria, é uma matéria que a gente ainda não tem palavras para definir. Então, ele traz essa questão da diferença, que não é matéria, tá? Mas é matéria no sentido que é uma realidade que a gente ainda não tem como identificar. Como você falou, a gente está chegando, sim, a esse ponto, mas a gente vai ver que mesmo com alguns termos surgindo, ainda não é a definição, né, do fluido cósmico universal, que ainda se atrapalha nos conceitos, porque não tem como uma coisa que é elementar fazer parte, né, do que está sendo criado, né? Sim. Então, ser um elemento do que está sendo, do que foi criado, já que ela é uma base. Então, é mais desse processo mesmo. Ele está aí dentro, o fluido cósmico universal é responsável pelos diversos processos, reações que acontecem. Então, mediante essa fusão que acontece, né, dependendo de calor, dependendo da vibração, dependendo de várias situações, essas combinações elas vão acontecendo e as substâncias elas vão se transformando, né, se formando em outras substâncias a partir daqueles elementos. Então, a partir de uma temperatura X, o elemento YZ, ele forma uma substância, com a mudança de temperatura ele já vai formar outra, mas tudo com a mesma base, tudo com a base que é o fluido cósmico universal. E também essa questão dos conceitos, eles acabam se misturando, né, com o tempo. E a gente tem um conjunto de curiosidades sobre o fluido cósmico universal. Às vezes a gente quer trazer esses conceitos espíritas mais para a gente, mais para dentro da nossa realidade. E muita gente me pergunta isso, já me perguntaram isso nas redes sociais. Por que a gente não pode ver o fluido cósmico universal? Por que a gente não pode ver a espiritualidade? E, gente, é assim que o universo funciona. Geralmente dá vontade de responder isso, mas não é que seja exatamente assim, mas são graus de vibração diferentes, são planos de existência diferentes. Da mesma forma que a gente hoje não tem trazendo para um exemplo mais prático, se a gente olha para o ar que está ao nosso redor, a gente não enxerga as moléculas de ar. São níveis de densidade diferentes. Então, trazendo isso para um conceito mais espiritualista, como a Bárbara estava falando, o fluido cósmico universal ele está em outro patamar de densidade, de vibração, ele é muito mais básico. Então, e como os espíritos dizem, ele está ali naquele meio caminho entre o material e o imaterial, é uma coisa que serve como base para a construção da matéria. Então não dá para a gente ver. Tudo que a gente vê é uma especialização do fluido cósmico universal, mas não é como se desse para a gente tocar nele puro, vamos dizer assim, impuramente no fluido cósmico universal. O elemento base, né? A gente não consegue tocar e enxergar. A gente consegue tocar e enxergar as variadas transformações, né, que ele gera, né? Tipo, algumas até, tem umas também que não. Como você falou, a gente não consegue. A gente ainda tem coisas que a gente já reconhece que existem, e a gente não consegue enxergar a olho nu.
a gente precisa de ferramentas que nos auxiliam a enxergar, e às vezes mesmo com ferramentas a gente não enxerga e não toca. Mas a gente tem os vestígios, né, do que é bactéria, fungos, por exemplo, vamos dizer assim, porque coisas que a gente não enxerga a olho nu, vírus, a gente não enxerga a olho nu, mas a gente sabe os resultados que vão ocasionando, né, da presença daquilo. Então, é muito isso da gente não ter essa capacidade, né, para enxergar certas coisas e para entender também certas coisas, certos procedimentos. E entra na questão também dessa confusão, né, como a gente até falou desde o início, né, dessa questão do etéreo, né, e é muito interessante porque essa confusão com esse termo etéreo, né, porque o etéreo é aquilo que envolve, né, o universo. A gente entra na questão também do fluido cósmico universal ser o quinto elemento. E a gente, aí, foi o que eu falei lá no início, nos slides anteriores, a gente, como entender o fluido cósmico universal, ser um quinto elemento, né, de água, ar, fogo e terra, ele ser esse quinto elemento, se a gente acabou de entender, durante todo esse processo de estudo, que ele é a base para todos esses elementos. Então, não tem como conceber ele ser um quinto elemento, né, sendo a base para o ar, para a água, para o fogo, para a terra, para a formação desses elementos. Exato. Então, é totalmente assim, é uma associação que não faz sentido, não tem como a gente conceber essa associação, porque ele sendo a base para esses elementos, ele não tem como ser um outro elemento, um quinto elemento, né? Então, é basicamente isso, ele não faz sentido a gente partir com esse conceito do fluido cósmico universal ser um possível quinto elemento, né, da ar, água, fogo e terra, por ele fazer parte da base, né, da construção, de toda uma combinação, toda uma transformação para gerar tais elementos. Sim. E esse éter, ele tinha na época, o entendimento dele era muito baseado nesse conceito de que a natureza é construída por elementos específicos, tipo água, fogo. Então, era uma visão muito mais macroscópica, vamos dizer assim, que os filósofos gregos e as pessoas que defendiam a existência do éter tinham, né? De que, tipo, existem elementos específicos que compõem a natureza, os elementos da natureza em geral. E esse quinto elemento, ele é quinto porque tem 4 antes dele, água, fogo, terra e ar. E conforme o avanço da ciência, a gente foi entendendo, a gente foi dando zoom, vamos dizer assim, na matéria, a ponto de que a gente foi percebendo que a água também não é tão diferente, assim, da terra. Entendendo que existiam partículas menores ali, né, para construir aquilo tudo. E que se a gente for parar para pensar, até no entendimento assim, macro agora, a gente entende que ar, água, tudo é uma mesma coisa mediante a modificação que eles vão estar. Né? Então, se a gente parar para entender agora, ar, água, a gente vai vendo que é tudo são questões de mesmos elementos, até do macro mesmo, vamos dizer assim, que dependendo de como eles estão combinados, eles se transformam em substâncias diferentes. Verdade. Em outros mundos, o metano, que aqui é um ar, é um gás, é líquido. Isso. Lá é a água dele. Porque depende da vibração, depende da temperatura, depende de várias questões de cada planeta, de cada lugar, né, que ele vai se apresentar. É verdade. Mas aí, continuando aqui, quando a gente fala nessa questão das confusões de conceitos, na verdade, eu não diria nem confusão, eu diria na tentativa que a gente geralmente tem de agregar conceitos. A gente, no Espiritismo, a gente tem muito os conceitos científicos. E a gente entende o Espiritismo como sendo também uma ciência, né? A ciência espírita. E eu vejo muitas iniciativas e muita tendência das pessoas que pesquisam o Espiritismo sempre que surge um conceito, sempre que surge um entendimento novo da ciência, as pessoas
avidamente buscam fazer paralelos com conceitos do espiritismo, porque a gente quer, de fato, a gente quer conseguir ter explicações mais elaboradas sobre os conceitos da espiritualidade. E uma dessas tentativas é associar o fluido cósmico universal com o campo de Higgs. O campo de Higgs, vou falar tentar falar de forma resumida, porque eu ainda tento estudar sobre isso. Não é como se eu soubesse 100% o que é o campo de Higgs. É um conceito da física de partículas, é um conceito da física mais moderna, uma física mais avançada. Tenho tentado estudar sobre isso, porque eu acho uma coisa bastante interessante. E, de fato, a gente pode traçar alguns paralelos com coisas da espiritualidade, conforme a gente vai entendendo melhor a ciência. Mas aí, os conceitos deles são muito parecidos. Realmente é uma coisa que dá... Até o memezinho do Homem-Aranha, porque realmente dá vontade da gente dizer que parecem ser a mesma coisa. O fluido cósmico universal a gente entende como sendo algo que permeia o universo e que serve como intermediário entre a matéria e o espírito. Ou seja, ele é a base, como a gente vem falando aqui, é a base para toda a matéria. O campo de Higgs é uma entidade teórica que permeia todo o universo e é responsável por dar massa às partículas. Sem o campo de Higgs, no modelo padrão da física moderna, não seria possível existir matéria no universo. Todos os outros campos quânticos, chamados de campos quânticos, gente, eu estou falando campo quântico, mas não estou falando quântico no sentido espiritualista, tá? Campo quântico no sentido de física quântica. É de física mesmo, é de física. E esses campos quânticos, eles são responsáveis por exemplo, o campo de elétrons, é responsável pelo surgimento dos elétrons, e assim vai. Isso. Só que, sem o campo de Higgs, nenhum desses campos possui massa. Tudo seria matéria, energia pura, ondas eletromagnéticas correndo pelo espaço na velocidade da luz. Ele faz o espaço ser propício, né, para essa formação. Exato. E aí é interessante, assim, a primeira tendência que a gente tem é dizer que o fluido cósmico universal é o campo de Higgs. O que eu não estou dizendo necessariamente que não é. Eu só estou dizendo que a gente não tem hoje base suficiente para dizer isso. Porque, como a gente entende muito pouco sobre o próprio fluido cósmico universal, a gente entende os conceitos básicos e os princípios básicos, e a gente ainda está construindo um entendimento sobre o campo de Higgs. Foi o quê? 2012? Foi 2012, é bem recente. A comprovação, né? Os estudos são bem anteriores, mas essa comprovação veio agora, em 2012. E aí, tipo assim, ainda é pouco tempo, ainda tem muito caminho pela frente, sabe? Mas o conceito de campo quântico é um conceito interessante para a gente manter no nosso arsenal de entendimentos. Pode ser algo muito útil para que a gente entenda melhor o fluido cósmico universal no futuro. Mas o fluido cósmico universal não tem, infelizmente, embasamento suficiente para a gente bater o martelo e dizer é o campo de Higgs. Ainda não é dessa vez que a gente tem faculdades suficientes para poder comprovar com toda a certeza, né? E é muito engraçado porque eu estava lendo, né, antes, assim, que eles denominaram a partícula, né, como partícula Deus. E teve várias divergências entre os cientistas também, porque a maioria dos cientistas eles são ateus, né, não acreditam, e teve divergências, né, sobre colocar o nome da partícula com esse nome. E assim, é uma tentativa, a gente não sabe dar um nome, não sabe explicar exatamente também. Então a partícula é Deus, né? Vamos dizer assim. Eu fiquei assim com essa impressão quando eu li. Cara, não tem como definir direito. A partícula é Deus, porque está responsável por permear o universo todo, então vamos, mesmo os caras não acreditando, né? Isso é que é muito engraçado. E o conceito é muito legal, isso que mesmo sem essa definição de realmente botar, eles descobriram o fluido cósmico universal, mas é uma definição muito interessante tanto para a ciência quanto para nós espíritas, de ter esse entendimento se aproximando e a gente entender por que as moléculas estão ali no espaço e elas se reúnem, cada uma de determinada forma, para formar as substâncias que a gente tem. Então é muito interessante mesmo. E a gente pode fazer vários podcasts falando sobre os paralelos possíveis que a gente pode traçar entre os conhecimentos mais recentes da física e as descrições do plano espiritual. Assim, é muito interessante isso, de fato. E é o que Kardec já vinha comentando, né? Que a ciência vai avançar, a ciência avança todos os dias.
E, eventualmente, a ciência vai alcançar os conceitos do espiritismo, em muitos conceitos, né, em muitas partes já vem alcançando, e vai avançar. E a ideia é que as duas correntes de pensamento filosóficas e de entendimento sigam juntas, a gente vai continuar avançando junto. É parte da ciência avançar. Com certeza. Graças a Deus. Graças a Deus. E alguns exemplos de aplicações desse fluido cósmico universal na literatura, a gente vem trazer um, assim, bem basicão, que eu acho que é um dos livros mais lidos, e, assim, eu costumo dizer que o Nosso Lar ele foi porta de entrada para muita gente na doutrina espírita, ou de uma curiosidade sobre o espiritualismo, sobre espiritualidade. Então, eu acho que esse exemplo aqui é um exemplo bem legal assim da gente tratar, falar, né, sobre essa utilidade, né, do fluido, do manuseio, né, desse fluido cósmico universal. Lá no livro, a gente consegue, eles têm o André Luiz, quando ele vai entender, né, o que é o Nosso Lar, ele começa a ter essas explicações de como que funciona. E que ele o Nosso Lar, ele é o resultado, né, de vibração de todos os espíritos que estão ali. Então, a gente não pode esquecer que é uma colônia que está bem próximo a nós, bem próximo da matéria, né? Então, ela ainda requer serviços mais grosseiros, vamos dizer assim, né? Por ter espíritos mais grosseiros, né, ali nas suas proximidades. E também próximo tem a questão do umbral, que a gente, muitos espíritas ainda botam essa questão como se o umbral fosse o inferno, né, das outras religiões. Mas não, basicamente também é uma emanação energética, né, dos espíritos que estão ali próximos. Então, o Nosso Lar, ele é uma estrutura de transição, né, quando você sai dessa questão mais grosseira ali para poder adentrar ali numa questão mais espiritual e se preparar para novas experiências. Então, ele vai explicando, né, no decorrer do livro, vai sendo explicado para ele como que as coisas funcionam a partir do pensamento, da vibração de cada um, e que vai criando aquela matéria ali, que ele tem presente ali, que ele enxerga. Né? Tem até uma cena, tem uma das cenas engraçadas, que até no filme, assim, né, que eu digo cena, assim, já indo para o filme, que o filme traz mais aquela visual para a gente, né, assim, né, da questão deles tomarem a sopa, e o André, assim que chega, ele acha estranho, não, porque eu quero comer, eu quero alimento, né? E ele fica ali porque é só sopa que serve, é sopa no café, é sopa no almoço, sopa na janta, é sempre sopa. Mas é questão energética, aquele material ali, aquele alimento, também é uma emanação energética, também é uma transformação a partir do fluido cósmico universal. Então, tudo que a gente vai ver dessa transição de intermédio entre encarnados, desencarnados, entre matéria e espírito, ela requer essa ação do fluido cósmico universal. Que às vezes a gente pode também, para tentar trazer mais para perto da gente, falar de energia, falar de vibração, né? Mas não necessariamente com esses contextos e definições, né? Mas é muito interessante esse exemplo, né, do que é a mentalização, né, a construção vibracional do que é o nosso lar para a gente. Exato. E outra expressão, você falou muito bem sobre a questão da energia, da vibração. Outra expressão que a gente consegue identificar bastante do fluido cósmico universal, né, da polarização do fluido cósmico universal, é a construção da nossa psicosfera. Lá no livro A Força do Um, né, o André Trigueiro, ele define ele usa uma definição para a psicosfera que eu acho muito interessante. A psicosfera seria a expressão energética de cada ser, manifestada por sua cor, por luminosidade, textura, odor, e só seriam perceptíveis no plano astral, ou seja, no plano espiritual. E é interessante isso, porque outros materiais de referência, livros de Divaldo, livros de Chico,
também comentam isso, de que o pensamento da gente, ele gera forma, ele gera uma estrutura ao nosso redor, na qual o nosso pensamento polariza os fluidos do plano espiritual, que são variações do fluido cósmico universal, ou até o próprio fluido cósmico universal em si. Então, a construção dessas formas de pensamento, desses construtos de pensamento, essa palavra também é muito usada, que compõe a psicosfera, ela também é uma das manifestações, das formas como a espiritualidade consegue, às vezes inconscientemente, inclusive, nós fazemos isso. Quando a gente pensa, quando a gente foca nosso pensamento, nossos pensamentos geram formas no plano espiritual, formas que são legíveis, que são visíveis para os espíritos. Então, quando a gente diz, os espíritos leem nossa mente, leem nosso pensamento, para eles é tão visível quanto um outdoor em cima da cabeça da gente. Então, é difícil não ler. Você já parou para perceber que quando você olha para um texto você não consegue não ler? Eu acho que é uma coisa parecida, né? Quando um espírito tem capacidade de identificar essas formas e essa estrutura da psicosfera, quando ele olha para a psicosfera de uma pessoa, ele vai identificar o que está acontecendo ali. Acaba sendo natural para um espírito que tem esse conhecimento, obviamente. As pessoas costumam falar muito de aura, né, também, assim, até mais em outras religiões, tal, né, que você faz pessoas assim mais assim voltadas para essa questão da espiritualidade, não necessariamente espíritas, falam muito dessa questão de aura, né, falam de cor, essas coisas assim. Exatamente. E no livro até no livro dos espíritos mesmo, no livro dos médiuns, eles falam que o pensamento é como se a gente criou tipo uma tela mesmo, né? Você falou assim, é como se fosse um outdoor, e realmente, né? A gente cria uma tela na gente, eles conseguem enxergar o que a gente vai fazer. Então não é uma coisa de, ele premeditou, ele tá ali. Não, a gente pensou e já criou ali, já criou aquela ação que a gente pensou em fazer. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Até com as coisas Exatamente. Que a gente pensa também. Que é uma coisa que a gente aprende, inclusive, quando a gente passa por treinamentos de participação, de reunião de única, ou até de colaboração na Casa Espírita em geral, né? Que a preparação para o trabalho é tão importante quanto o trabalho em si, porque a gente tem que também ter cuidado até com os nossos próprios pensamentos para fazer essa higienização da nossa tela mental e aceitar os trabalhos. E a gente vai também falar um pouco dessa questão dos fenômenos de materialização, principalmente assim do ectoplasma, que eu acho que é um termo assim que é bastante conhecido, né, no movimento espírita, e é muito engraçado porque o ectoplasma, ele mesmo sendo um exemplo, né, dessa materialização, dessa combinação do fluido, das combinações do fluido cósmico universal e deixando mais perceptível para a gente, ele também foi causa de grandes fraudes, né, durante os estudos, tal. Então, também muito perigoso, porque no mesmo momento que ele tornava para a gente uma coisa mais perceptível, ele também criava ali uma vertente de pessoas fraudulentas usando, né, esse conceito. Então, a gente, assim, o espiritismo, desde o início, a gente lida com essas questões, né? Kardec lidou muito com isso, né, com as questões de fraude, essas coisas assim. O ectoplasma, ele é formado através do médium, né, nesse período que ele está, num período de transe, vamos dizer assim, e é a matéria mesmo que vai saindo, né, vai sendo expelida em certos orifícios, às vezes nariz, ouvido, do médium, né, naquele momento ali que ele está tendo a comunicação. E nada mais é também do que ele também é um material com bastante plasticidade, vamos dizer assim, que ele pode se moldar, né, mediante a forma do pensamento daquele médium, da imaginação daquele médium que está ali. Então, ele vai criando essas substâncias a partir da imaginação daqueles médiums, do próprio médium, né, que está passando pelo ectoplasma, e também pelos médiuns que estão participando da sessão, vamos dizer assim. Então, é uma sessão assim, de extrema seriedade, né, para quando acontece, com certeza são sessões, né, de extrema seriedade. Então, a gente já teve exemplos de médiuns assim, conhecidos que passaram por esse processo. Acho que um dos mais assim, que a gente conhece é Divaldo, tem assim, vários
tem histórias, né, que aconteceram, e a gente tem assim, imagens também na internet, se for pesquisar, a gente consegue imagens, né, desse fenômeno acontecendo, mas o importante é entender que nada mais é também do que esse fluido cósmico universal sendo transformado, né? A partir da vibração, a partir da imaginação daquele médium, ele vai transformando esses elementos, essas substâncias elementares ali primitivas, e transformando no que ele conseguiu captar da imaginação daquele médium. Exatamente. E o ectoplasma ele tem essa natureza, né? A natureza múltipla. Alguns livros espíritas descrevem a forma como os espíritos manipulam ele, né? Que usam fluidos da natureza, fluidos dos animais, fluidos minerais, fluidos do médium, e tudo se mistura e se compõe um ectoplasma, e diferentes tipos de ectoplasma, né? Então é toda uma elaboração energética mais elaborada, mais complexa. Pode, às vezes vem em forma, eles falam, né, assim, a gente vê nas explicações, que às vezes tem uma forma de vapor, às vezes tem uma forma mais diferente, mais líquida, mais que parece mesmo mais tangível, vamos dizer assim. Então é bem diversificado, né? Depende muito do momento, da vibração, depende do médio, depende de várias situações para manipular aquele fluido cósmico universal. Mas a base é sempre o fluido cósmico universal. Exatamente. E eu acho que com isso a gente entende, que a gente chega na conclusão de que a gente ainda tem muito a aprender. O fluido cósmico universal, ele por ser a base, né, por ser base da matéria, existem infinitas, talvez, disposições para esse elemento da natureza. E esse elemento tão principal da natureza, né? E acho que conceitos como esse, como o fluido cósmico universal, eles são importantes, porque eles, além do fluido cósmico ser a base da existência do universo, ele também é um conceito que é a base para fenômenos espirituais. Então, assim como outros conceitos de espiritismo, a gente ainda precisa evoluir muito em linguagem, em entendimentos, em conhecimento científico, para que a gente consiga, né, ter um entendimento mais elaborado sobre isso. Tanto é que nessa conversa que a gente teve aqui até agora, a gente teve muitos momentos em que a gente observou que, poxa, a gente ainda tem, esses conceitos ainda são adaptações, esses conceitos ainda são ferramentas linguísticas para que a gente consiga entender melhor. E eu acho que conforme a gente vai continuando aprendendo, continuando abrindo nossa mente, a gente vai também continuando tendo esses entendimentos cada vez mais avançados. Assim, eu espero que a gente tenha conseguido ser o mais claro possível, assim, para poder trazer um estudo de uma forma, assim, mais simples, que eu acho que é o grande objetivo desse projeto, e eu acho que o ideal é ser um grande objetivo de qualquer um que tenta divulgar e passar um pouco do que estuda sobre a doutrina, eu acho que é tentar facilitar um pouco, assim. Tem termos que são bem complicados mesmo, mas eu acho que a partir do momento que a gente consegue trazer um pouquinho, mesmo que não seja a realidade daquilo, mas trazer um pouquinho para um cotidiano, para a gente tentar aproximar aquela coisa, trazer mais material para a gente, né, para o nosso conhecimento, eu acho que ajuda bastante. Né? Então, essa coisa de você ter uma substância inicial e, a partir dela, você conseguir transformar em várias coisas, é um conceito assim que a gente tem no nosso dia a dia. A gente tem cozinhando, a gente tem fazendo coisas do nosso dia a dia. A gente pega uma substância primária e a gente consegue transformar em outras substâncias, dependendo de temperatura, dependendo de vários processos químicos, né? Então, é muito interessante isso. Eu espero que a gente tenha conseguido trazer isso para mais próximo de uma vivência das pessoas, que por mais que a gente não tenha ainda a faculdade para definir exatamente, né, dar conceitos exatos, trazer ao entendimento esses conceitos exatos, que a gente possa ter conseguido aproximar da vivência de cada um, né? Verdade. E acho que é bem isso mesmo, a gente está disposto a até agregar nossa própria vivência, né, nesse conhecimento. Mas, pessoal, gostaria de agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final. Então, se vocês espero que vocês estejam gostando desse conteúdo que a gente está produzindo, desses
estudo direcionado que a gente está lidando é um projeto lindo, um projeto que eu estou sendo muito feliz de participar. E acho que convido agora todo mundo que se sente disponível, se sente confortável, a me acompanhar numa prece para que a gente possa continuar andando com essas vibrações maravilhosas, esse equilíbrio energético que a gente trouxe aqui nesse momento. E a gente pode se harmonizar, manter o nosso pensamento direcionado para Deus e que a gente possa garantir que esse conhecimento, que esse entendimento esteja dentro de nós, absorver esse conhecimento e pedir ajuda à espiritualidade para que essas boas vibrações, essas boas emanações possam continuar com a gente e seguir com a gente pelo nosso dia, que essas boas emanações possam ser enviadas para as pessoas ao nosso redor, para as pessoas da nossa família, para as pessoas da nossa vizinhança. Porque quando a gente pensa em Deus, quando a gente pensa no bem, quando a gente trabalha para o bem, a gente se torna emanações de positividade e de coisa boa. Então que assim seja, que a gente possa com essa harmonia e com esse pensamento positivo continuar com os nossos dias. E muito obrigado novamente a vocês que participaram daqui. Obrigada, e que a gente gente. possa, né, continuar tendo vários outros momentos juntos. E é isso. Até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Até a próxima.